falar hoje do medo de lugares fechados, chamado também de claustrofobia. O medo de lugares fechados, também conhecido como claustrofobia, é um transtorno psicológico bastante comum. Neste post, vamos explorar o que é claustrofobia, seus sintomas e as opções de tratamento disponíveis. Vamos detalhar como esse medo se manifesta, o impacto que pode ter na vida das pessoas. Além disso, abordaremos os principais tratamentos que podem ajudar a controlar e superar esse medo. Fobia de lugares fechados. Entenda que é claustrofobia. Claustrofobia é um tipo de fobia específica que consiste no medo exagerado e irracional de permanecer em ambientes fechados, com pouca circulação de ar. Pessoas com claustrofobia tentam evitar espaços fechados como elevadores, provadores, transporte públicos, trem, aviões e túneis, em que se esteja passando por perigo ou ameaças reais. Os distúrbios de ansiedade. Sabia que a fobia de lugares fechados faz parte do grupo de distúrbios de ansiedade? Pois é, a fobia é caracterizada dessa maneira. Uma pessoa que possui algum transtorno de ansiedade vive com uma preocupação excessiva ou expectativa angustiante. Os distúrbios de ansiedade podem se relacionar a diferentes fatores. Assim sendo, no caso de pessoas com claustrofobia, o transtorno se dá no medo de estar em lugares fechados. Nessas situações, o indivíduo não consegue ter controle sobre seus sentimentos que se passa à sua volta. A perda do controle de si mesmo é um quadro frequente do distúrbio de ansiedade. Por isso, as pessoas se sentem completamente amedrontadas frente às situações que lhe causam repulsa. Tal comportamento deve ser observado a fim de evitar danos mais profundos. Qual o público mais afetado? O medo de estar em lugares fechados ou claustrofobia não está restrito a uma faixa etária específica. Este transtorno pode surgir desde a infância, continuar na adolescência e até se manifestar na idade adulta. Portanto, tanto em crianças quanto em idosos podem ser afetados por esse medo. Além disso, a claustrofobia não está ligada a fatores como gênero, raça ou classe social. Não há causa única para esse transtorno. Cada pessoa pode reagir de maneira diferente à mesma situação. É importante abordar esse tema para combater preconceitos. Muitas vezes, pessoas com transtornos psicológicos são subjugadas de maneira negativa, como se fossem frescas ou fracas. É, na verdade, fundamental ter empatia e buscar ajuda adequada para quem enfrenta esses desafios. Possíveis causas dos medos de lugares fechados. Como mencionamos, o medo de lugares fechados ou claustrofobia pode ter várias causas, nem sempre há um motivo específico. Causas inatas, às vezes o medo pode ser algo que a pessoa já traz desde o nascimento. Essas causas são mais internas e não têm uma origem clara. Experiências traumáticas, muitas vezes o medo é desencadeado por experiências negativas passadas, por exemplo, ter passado por uma situação de pânico em um avião durante uma turbulência, ou ter ficado preso em um elevador por um tempo, que pode contribuir para o desenvolvimento da claustrofobia. Impacto de mídia, filmes e programas de TV também pode influenciar no surgimento desse medo. Cenas intensas e situações de pânico retratadas na tela podem ajudar ou atuar como gatilhos e aumentar a ansiedade em relação a lugares fechados. É importante estar atento ao tipo de conteúdo que consumimos e considerar como ele pode afetar a nossa saúde mental. Se você ou alguém conhece e enfrenta esse medo, busca orientação profissional, pode ser um passo crucial para encontrar o alívio. Sintomas. Para compreender como a fobia de lugares fechados atua, veja os principais sintomas a seguir: angústia, medo, ansiedade, pavor, sudorese exacerbada, taquicardia, boca seca, palpitação, falta de ar, tontura, dor de estômago e pânico. Perceba que os sintomas são psíquicos e físicos. A pessoa claustrofóbica, as sensações começam na mente provocando desconfortos emocionais. No segundo momento, as sensações causam desconfortos físicos. O estado psicológico faz com que a pessoa tenha a sensação de que o ambiente está se comprimindo, as paredes ficando mais apertadas e o teto cada vez mais próximo. Para essa mente não há saída e por isso o corpo começa também a reagir negativamente. Assim como as pessoas que sofrem de ataque de pânico, outros sintomas podem aparecer. Por isso é comum que alguns indivíduos tenham ânsia de vômito, dor de cabeça e até mesmo desmaio. Tratamento. Agora que você já sabe o que é e quais são os sintomas da claustrofobia, vamos falar sobre o tratamento. Além de mais nada, é preciso buscar um profissional de confiança especializado em psicologia ou psicanálise. Esse profissional pode identificar outros transtornos psicológicos atrelados à claustrofobia. Não é raro que indivíduos com medo de estar em lugares fechados também tenham depressão, como mencionamos anteriormente, ansiedade e síndrome do pânico. Dessa forma, o uso de antidepressivos e ansiolíticos pode ajudar a diminuir o desconforto durante as crises. Medicamentos são essenciais para controlar os níveis específicos
nos pacientes, mesmo que em alguns casos leve um tempo para surtir efeito. Sessões de psicoterapia. Sabe que para intensificar o tratamento, as sessões de psicoterapia também são passos essenciais. A partir do momento em que a pessoa, para lidar com um especialista, ela compreende melhor a si mesma, como ficar com as situações que lhe causam medo. São diversas linhas de terapia disponíveis para ajudar com a psicoterapia cognitivo-comportamental. Nesse sentido, é importante se informar e começar o tratamento quanto antes. Assim você poderá entender qual o método melhor resultado para o seu quadro. Desse modo, uma vez combinado uma medicação e psicoterapia, maior será o impacto positivo. Porém, precisamos ressaltar que é preciso ter paciência ao longo do tratamento. Sabe que um processo demanda tempo e disposição, que os resultados não são instantâneos. Considerações finais sobre o medo de lugares fechados. Introduzir os conceitos básicos sobre o medo de lugares fechados, principalmente os sintomas e tratamento. Também trouxe algumas informações sobre o transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, bem como possíveis causas dessa fobia. É importante, primordial, tratar o assunto com seriedade e sem preconceitos. Nós acreditamos que o processo de tratamento depende no primeiro momento de acesso à informação de qualidade sobre o assunto. Dessa maneira é possível compreender melhor sobre o mesmo e sua relação com outras pessoas, diferentes ambientes e situações que fazem parte do seu cotidiano. Então falei um pouco hoje de o medo de lugares fechados, né? E chamado castrofobia. Psicanálise e castrofobia.